Buenas pessoas, o bate-papo de hoje eu queria fazer uma reflexão sobre um tema que eu acho que é comum a todos aqui. Algum momento da nossa vida a gente passou por ela, né? A tal da crise existencial. É um tema que eu acho que tem várias etapas, né? A gente sofre crise existencial na adolescência, né? Quando a gente se compreende no mundo estranho ao nosso, como o mundo da nossa casa, da escola, um lugar onde ninguém me compreende, eu deveria viver em outro lugar, né? A gente vai quando adulto, né? A gente também se vê na crise existencial a partir das escolhas que fizemos. Quando olhamos para trás da nossa vida, né, o que vivemos e fiz a escolha certa, eu poderia viver de forma diferente, ter feito escolhas diferentes. Também a questão da crise existencial, acredito, surge quando chegamos na maioridade, né? Na melhor idade, como diz, quando ficamos mais velhos e nos percebemos perto da morte, né? Quando a gente cria uma consciência mais clara da nossa finitude. E daí eu trouxe aqui, gente, 5 características fundamentais dessa crise existencial. Trazer essas 5 características, claro, eu fui conversar com grandes amigos, existencialistas, né? O Camus, o Sartre, o Kierkegaard, o Heidegger, e eles me deram alguns nortes, né? Eu queria trazer esses nortes para vocês aqui. O primeiro ponto que eu queria chamar, a primeira característica, que pode-se dizer assim, da crise existencial, é a falta de sentido daquilo que nós víamos como normal, né? Então, quando vivemos a nossa vida, às vezes nos fazemos escolhas, e essas escolhas, elas são, muitas vezes, vamos dizer assim, porque é normal fazer esse tipo de escolha. E aí, quando tem determinados momentos da nossa vida que percebemos que essa escolha que era normal anteriormente se torna algo casual. Às vezes se torna sinistra, né? Por que eu fiz essa escolha? Ou contingente, simplesmente, me deixei levar pela vida. Então, é interessante que essa questão ela é muito importante e a gente se percebe quando chegamos a um determinado ponto da nossa vida, né? Quando já escolhemos, por exemplo, o que é muito comum, a nossa profissão. Quando a gente olha ali, poxa, o que danado estou fazendo agora, né? Muitas vezes a gente olha assim, já passei por isso em determinados empregos e de repente eu digo, caramba, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso não me pertence, né? Por quê? Porque contingencialmente eu fui levando a vida e cheguei naquele emprego. Mas outras que pensam realmente da sua vida, faz as escolhas, que acha que é correta e de repente se percebe em que não é bem aquilo, né? Não é aquela condição a qual que eu gostaria de ter feito, né? Não é aquilo que eu queria, esse não é o meu caminho, né? Isso se dá nos relacionamentos, isso se dá nas profissões, isso se dá em qualquer tipo de escolha da vida. A segunda característica que eu quero chamar a atenção é algo que é muito comum à filosofia, né? Muitos filósofos tratam disso, o próprio Kierkegaard traz a reflexão sobre ela, que é a angústia. O Heidegger vai dizer, né, a condição da impossibilidade, a angústia como algo fundamental até para o desenvolvimento humano, né? A angústia, ela é muitas vezes motivada pela incapacidade de se lidar com a liberdade. Porque quando se tem a liberdade, quando fazemos uma escolha, nós estamos negando uma infinidade de outras escolhas. Não é fácil, de fato, ser livre. É um fardo, às vezes, deveras pesado de ser carregado. É muito mais fácil outras pessoas determinar a sua vida, né? Porque você não entraria nessa angústia. Então, quando percebemos que as coisas poderiam ser outras, né? Isso nos traz dor. E é difícil lidar com essa dor. A gente pode fazer aí como referência, né? Às vezes as pessoas se percebem em determinados pontos em que a vida não era bem aquela que ela queria para ela. E a gente vê, por exemplo, num relacionamento em que encontra a sua cara metade, né? Pensa-se que se encontrou a sua cara metade, aquela pessoa é para sempre, e de repente faz e constitui família, né?
Mas as pessoas se olham no outro e não acham que aquilo realmente isso foi a escolha correta. Às vezes é por falta de amor, às vezes é por qualquer outro motivo de desgaste, mas às vezes simplesmente é que percebe que não fez a escolha certa. E a angústia toma conta. Vou dando só um exemplo. A gente pode falar de novo das profissões, a gente pode falar, por exemplo, das pequenas angústias de quem vai nos streams lá e quer fazer as escolhas do canal. Tem dezenas de séries, filmes para escolher, e aquilo traz aquela angústia, passa muito mais tempo escolhendo os filmes, né, do que assistindo o próprio filme. Quem nunca, né? A terceira característica é algo que eu falei mais à frente, né? É a tal da consciência da finitude. É nós nos percebermos limitados em termos de vida, né? Isso se dá, às vezes, por questão realmente quando chegamos a uma determinada idade e vemos que a vida que ele viveu é muito mais longa do que ele irá viver. Mas há também aquela questão de que quando vemos a morte de perto, acompanhamos a morte, seja por uma tragédia, seja por acompanhamento de uma doença, e aí a gente se percebe nessa questão dizendo, caramba, eu tenho que viver a vida, certo? E a gente não pode perder mais tempo. Por quê? Porque a vida é muito curta. E aí vem a crise existencial. O quarto ponto é o mal, né? O mal do século, talvez seja, do século não, mas da década, que é a ansiedade, certo? Ansiedade porque a ideia da escolha errada e não sabermos qual caminho nós vamos seguir. Quando temos consciência e dizer, caramba, e agora? Qual é o caminho que eu vou seguir? Quais são as escolhas que eu vou fazer? Uma escolha muito comum na adolescência é quando nós vamos fazer o tal do vestibular, né? E qual profissão eu vou seguir? Qual curso eu vou cursar? Que na nossa cabeça, quando entramos na universidade, é aquele tipo de emprego que nós queremos e nós vamos seguir, né? Mal sabem os adolescentes que o caminho é muito longo e às vezes não é bem assim. Mas, enfim, a grande questão é qual tipo de caminho seguir. E aí as escolhas nos trazem essas ansiedades, né? Ou talvez a falta de escolha também nos tragam essa ansiedade. Eu lembro do Raul Seixas quando eu trato sobre a questão da ansiedade, né? Quando ele trata daquela, quando ele fala, né? Não sei onde eu estou indo, mas sei que eu estou no meu caminho, né? É uma parte da música do Raul Seixas que eu acho muito interessante, porque eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que dá para a gente encarar e tentar superar a ansiedade dessa maneira. Ou se jogue, né? Vá, faça, escolha. Isso nos leva ao quinta característica da crise existencial, né? Talvez seja até uma forma de sair dessa crise existencial, certo? Que é o arrependimento, né? Porque uma das grandes questões da nossa vida é o medo de nos arrependermos, de fazermos a escolha errada. Eu digo que é uma saída porque o Sartre ele vai trazer uma questão muito interessante, porque ele vai dizer que escolher é estar vivo, né? O se arrepender é estar vivo. Então a gente tem que se arrepender, porque se a gente se arrependeu é porque a gente viveu. Uma reflexão final eu trago assim, vocês imaginarem levar uma vida sem arrependimentos, uma vida em que todas as escolhas foram corretas, né? Eu acho que essa vida seria um pouco, minimamente para dizer, chata. Até a próxima.